Bem-vindo à sua primeira aula de inglês em blocos. Hoje a gente vai aprender aqui Chunks of Language para falar em inglês sobre arrependimentos e cenários que não aconteceram. Para você aí que talvez, não esteja por dentro do que é, o inglês em blocos, o que são Chunks of Language, nada mais é do que aquelas frases prontas ou semi-prontas que requerem apenas algumas pequenas modificações, ok, em sua estrutura para a gente expressar, ok, situações do dia a dia. Além das frases, a gente também pode ter ali expressões que a gente chama de collocations, phrasal verbs ou idioms, ok, expressões idiomáticas. Então, hoje, nosso foco vai ser aqui falar sobre arrependimentos e cenários que não aconteceram. Por exemplo, sabe quando a gente fala, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse estudado, eu teria passado. Se eu tivesse treinado, eu teria ganhado a competição. Então, esse se algo tivesse acontecido, algo diferente teria, ok, acontecido também. Então, a gente vai aprender isso e esses são os passos da nossa aula de hoje, tá? Com o texto aqui, a gente vai assistir um vídeo que contém 3 vídeos. A gente vai ter o Inglês em Blocos, parte 1, com as expressões para introduzir falas do passado, sobre o passado, tá? Essa parte aqui vai ser bem opcional, na verdade, eu só quis introduzir porque são expressões bem interessantes e tem relação, obviamente, com o tema. Inglês em bloco 2, como criar novas estruturas dentro dos blocos. E o Quizlet. O Quizlet explicarei melhor no final da aula, mas basicamente vai ser a ferramenta que vocês terão aí disponibilizadas para vocês revisarem as estruturas que a gente trabalhará hoje, porque nada adianta você assistir a aula e não revisar conteúdo posteriormente. Então, vamos lá para a nossa aula, tá? Vamos aqui para o contexto. Assiste só, não se preocupa se você não entender nada. Tá tudo bem, a gente vai trabalhar com calma depois. If I'd actually committed, I would have brought a baby avocado to smush onto your finger. If I'd known you were coming, I'd have cleaned up. Because, I mean, if I'd listened to those people, I would have gone out there on stage, I wouldn't have been able to hear anything, and I would have fainted. Perfeito. Olha só. Não sei se você percebeu, mas existe um padrão aqui, que é o if I had, que significa, já vou dar aqui nome aos bois, se eu tivesse, tá bom? No vídeo, a maioria está contraindo, tá? A maioria aqui dos falantes estão contraindo essa expressão. Eles estão usando if I'd. Então já repete comigo, tá? If I. A gente já. If I'd. If I'd. A gente junta tudo. If I'd. Depois, a gente tem I would have. Tarará. Ok? Vocês vão entender aqui o uso desse. Eu não sei o nome. Acho que é parênteses. Brackets in English, I think. If I'd. Tarará. Vamos ver isso daqui a pouco, tá bom? Vai fazer sentido daqui a pouco, prometo. Ok. Good. Vamos lá. E daí o significado dessa daqui vai ser eu teria alguma coisa. Olha só, algo muito interessante. Aqui a gente também pode fazer essa contração, gente, ó. Observa que é a mesma coisa, né, ó. I'd and I'd. A diferença é o quê? É que esse Dzinho é do had, do verbo ter, né, no passado ali. E aqui vai ser do would. Ok? Então, mesma contração, porém, estruturas diferentes. A pronúncia vai ser a mesma. I'd have. Ok? Good. Primeiro vídeo o cara fala assim, ó. Eu vou resumir aqui, tá? Ó. If I'd committed, I would have, ok? I would have brought. Tarará. Inclusive, nessa primeira frase, ele utiliza um pouquinho diferente. É bem interessante também. Pra gente poder analisar, ok? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Legal. Então, if I'd, a gente acabou de aprender aqui. O if com I'd significa if I had. Se eu tivesse. Se eu tivesse. Lembra que eu falei que iria fazer sentido isso daqui? Olha só. Isso daqui é a ação que ele não fez. Porque ele não se comprometeu, né? Ele não teve... Não aconteceu. É uma condição. Se algo tivesse acontecido, um resultado teria, né, acontecido também. Então, se eu tivesse
me comprometido, ok? E daí ele fala aqui, ó, eu teria trazido ou trago, enfim. If I'd, se eu tivesse, fechou? Deixa eu colocar aqui só pra diferenciar. I would've, aqui em pink, ok? Essa é a estrutura que a gente vai trabalhar na nossa aula inteira. If I'd, I would have. E daí, ó, uma outra contração, né, que eu acabei não deixando aqui, ó. A gente pode contrair o would, que foi o caso aqui, ou a gente pode contrair o have com o would. E daí a pronúncia vai ficar I would've. E daí, né, a coisa que aconteceria. Fechou? Os outros exemplos seguem a mesma lógica. Eu não vou me atentar a eles aqui, porque a gente vai trabalhar bastante nessa aula com tudo isso, tá bom? Primeira parte aqui, o primeiro bloco, né? Bloco 1. Expressões para introduzir falas sobre o passado. Repete comigo. In hindsight. Com a visão que eu tenho hoje. Então você pode utilizar essa frasezinha. In hindsight, com a visão que eu tenho hoje, se eu tivesse treinado 4 dias da semana e descansado 2, eu teria ganhado a competição. Então esse in hindsight, ele deixa a tua fala, até para você que talvez está no pré-intermediário, deixa a tua fala aí bem sofisticada, tá bom? Looking back, olhando para trás. At the time, naquela época. In retrospect, em retrospecto. With hindsight, com a visão que tenho hoje. Bora trabalhar um pouco mais com pronúncia aqui, tá? Ó, esse D, eu deixei aqui ele meio que apagado, de propósito, tá? In hindsight. A gente pode eliminá-lo, daí a gente vai pular do Nzinho, a pronúncia do N, para o S. In hindsight. In hindsight. Looking back. Esse Azinho aqui não vai ser um bé, não vai ser bé, vai ser back. É uma mistura do som do E com o formato do A. Então repete comigo. Back. Looking back. At the time. 2 Tzinhos juntinhos, um deles é eliminadinho, ok? Então fica at the time. In retrospect. Esse daqui é um pouquinho mais difícil. In retrospect. Por último, with hindsight. Mesma tradução de in hindsight, tá? É só uma pequena variação da expressão. Passando aqui para a parte 2, tá? Que é a parte principal, eu diria, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer, né? A gente pode pegar uma expressão do bloco 1, in hindsight, e aliar com as estruturas do bloco 2. Aqui você não precisa entender gramática. Tudo que você precisa já está aqui. Quase, ok? 90% do que você precisa está aqui. Tá faltando só uns 10% que a gente vai ver daqui a pouco. Inclusive, já dando spoiler, tem a ver com essa parte em roxinho, tá? Vou ensinar como que vocês podem pegar essa parte em roxinho, caso você não tenha esse vocabulário, tá bom? Então, para falar se eu tivesse, a gente vai usar o if I had. If I had. Fixo. A gente pode ter aquela contração lá, né, ó. If I'd, que acabamos de ver. I would have different result. Eu teria um resultado diferente. Então, I would have, ele também pode, né, ter 2 contrações, tá? Ele pode ser o I'd have, tá bom? Posso contrair o would, ou eu contraio aqui o have. Deixa só o V. I would have, ok? O V e o E, perdão. I would have, beleza? E daí o que é que acontece? A gente pode, gente, inverter. Eu posso começar, eu teria passado na prova se eu tivesse estudado. Então eu só inverto, entende? Então, tranquilão, né? Aqui. Agora, o que é que você vai precisar? Como eu acabei de falar para vocês, vocês vão precisar da ação passada, ok? Da coisa da qual você não fizeram. Porque é sobre isso, né? É sobre arrependimento, é sobre cenários que não aconteceram. Então, se eu falo, se eu tivesse estudado, quer dizer que eu não estudei. So, if I had studied, I would have passed. Opa, I would have passed. Vou deixar a frase assim completinha, sem nenhuma contração, só para talvez facilitar aí o processo de vocês, tá bom? Então observa o seguinte, ó.
Bruno, poxa, eu não sei falar, eu não sabia falar estudar, se eu tivesse estudado, não sei, não sabia falar estudado, não sabia falar passado, entende? Como que eu faço isso, então? Você pode fazer o seguinte, ó. Vai no chat GPT e pede lá. Me forneça as estruturas que estão em português para que eu possa completar a frase. Me passe a pronúncia da frase completa também. Essa última parte é opcional, tá? Caso você queira trabalhar a pronúncia. Então, daí você pega, né, obviamente, a estrutura. Você pega aqui, ó, if I had estudado, deixa em português, eu teria passado. Ok? E daí o ChatGPT vai te dar a estrutura ali de mamão com açúcar. Ele vai te dar esqueci a expressão em português, entendeu? Ele vai te dar a faca e o queijo na mão. Tudo que você tem que fazer é anotar e, posteriormente, revisar essas estruturas, tá bom? Então, basicamente é isso. Fechou? A gente pode fazer aquela inversão, né? I would have, passado, if I had, estudado. Como a gente acabou de ver. A gente só faz aqui essa inversão. E daí tem um detalhe bem interessante, tá? Considerando aqui abrindo um parênteses. Se você estiver escrevendo, se você usar a opção 1, você precisa ter a vírgula, comma, logo depois da primeira parte. Se você opta pela opção 2, não põe a vírgula, tá bom? Então, um detalhe aí bem simples, mas que faz toda a diferença na tua escrita, tá bom? Agora vamos para mais exemplos, tá bom? Criando mais frases aqui e também te entregando mais frases para que você possa pôr em prática. Olha só, se eu tivesse... Como que eu falo se eu tivesse? If I had. Pensado melhor. Bruno, não sei como falar pensado melhor. Joga no chat GPT, né? Coloca a parte em inglês, if I had, porque isso você já sabe. E daí coloca a past action, ok? A coisa que você não fez. Pensado melhor, I would have daí, tido, né, um resultado diferente. Então, olha só o primeiro exemplo. If I had thought through, I would have done differently. Ok? Mais um exemplo. If I estudado mais, eu teria passado na prova. É por isso que eu estou pensando muito nesse exemplo, tá? Não é à toa. Porque, não sei, acho que é o exemplo mais simples que a gente tem, né? Todo aluno fala isso. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado. Então, if I had studied more, I would have passed the exam. Então, tudo que a gente vai fazer aqui, ó. If I had studied more, novamente, Bruno, não sei como falar estudado mais. É no chat GPT. Tu tem todas as ferramentas aí na tua mão, você tem que correr atrás. Você tem que ter autonomia de pesquisar, anotar e revisar e pôr em prática. Do contrário, o teu inglês não vai sair. Ok? Passed. E daí, ó, bora fazer aquela contração aqui, ó. I would have passed. I would have passed. Então, a música da Taylor Swift. Não sei se você curte, mas tem uma música shoulda, woulda, coulda, ok? É bem interessante para você trabalhar a pronúncia dessa shoulda, woulda, coulda, dessa contração, tá bom? Próximo exemplo. Se eu tivesse economizado dinheiro, eu teria viajado mais. Então, Bruno, não sei falar, novamente, né? Não sei falar economizado. Vou te dar aqui, mas você pode pesquisar, né? Saved, ok? Money. Se eu tivesse salvado, não, economizado, tá? I would have traveled more. Eu teria viajado mais. E daí, ó, olha só a quantidade de exemplos que eu tenho aqui. Não vou fazer todos, ok? Vou entregar para vocês daqui a pouco, tá? Só quero passar aqui e fazer uma coisa, ó. A gente pode inverter essas estruturas, né? Só para deixar aqui, ó, exemplificado. I would have done differently. Fechou? If I had thought through. Então, olha só. Teria feito diferente se eu tivesse pensado melhor. I would have passed if I had studied more. Então, só invertemos aqui a ordem e temos aqui a nossa frase bonitinha, prontinha aí para ser colocada em prática. Right? E uma coisa que eu queria saber, qual é o seu nível de inglês, tá? Enquanto eu vou finalizando aqui os retoques. Quero saber o seu nível de inglês, me conta.
Porque se por acaso você me falar que tá, poxa, eu tô no básico, tô no pré-intermediário, e você tá assistindo essa aula e tá conseguindo entender, poxa, se dá um abraço, entendeu? Porque essa estrutura é uma estrutura considerada avançada, de alunos avançados, tá? Então isso é muito, muito positivo. E esse é um dos benefícios de você aprender inglês em blocos, tá bom? Agora, por falar nisso, vou entregar aqui para vocês o restante dessas frases, tá? Não vou deixar vocês aí com as mãos atadas, não. Vou entregar aqui tudo que eu prometi. Vocês vão ver também que vocês têm essas letrinhas meio malucas aqui, tá? Isso nada mais é do que o alfabeto oficial, ok? De pronúncia, alright? O que a gente chama de IPA, International Pronunciation Alphabet. Eu acho que esse A é alfabeto. Vou checar e conto para vocês na descrição. Por que eu estou introduzindo ele aqui? Para vocês irem se habituando, tá? E eles são assim uma mão na roda, lá ele, para você entender a pronúncia da maneira, digamos, da melhor maneira possível, tá? Bruno, eu gosto daquela pronúncia, daquele alfabeto de pronúncia abrasileirado. Tá tudo bem? Tudo ótimo, tá bom? Inclusive vou utilizar aqui em algumas aulas com vocês. Olha só os exemplos, tá? So, if I had studied more, I would have passed the exam. Ok? Então não vai ser exam, vai ser ig, somzinho de G mesmo, tá? Exam. Muito bom, né? Exam. Agora a gente tem os outros exemplos aqui, fechou? Para vocês avaliarem. Opa, I would have acted differently. Fechou. Dá uma avaliada, dá uma pausa, e todas essas frases estarão dentro do Quizlet de vocês. Agora, a gente tem aqui, ó, essa parte aqui que eu curto bastante. O Ross, ele disse o nome errado ali no altar, né, no dia do casamento dele. Estava no... Yes, agora sim. Ele disse aqui o nome da noiva, né, dele incorretamente. Ele chamou ela de Raquel, tá bom? Mas ela não é Raquel. O que é que você acha? What do you think would have happened if he had said the correct name? O que é que você acha que teria acontecido se ele tivesse falado o nome correto? Pense em todas as possibilidades. Utilize as estruturas que a gente aprendeu nessa aula. Digita aqui nos comentários que eu vou checar e prometo dar feedback, tá bom? Para cada comentário que tiver, se tiver algum comentário. Thank you so much e até a próxima aula de Inglês em Blocos. Bye!